que a gente escolheu para definir o que aconteceu ontem no Maracanã. Evidentemente que eu estou usando um termo esportivo. Eu fiquei pensando assim, que palavra que eu posso definir isso? É um massacre. Assim, foi um jogo em que o outro lado não respirou. O outro lado em nenhum momento foi páreo. Foi um jogo muito díspare, os 4-1. O Luiz Carlos Júnior narrou a partida. Ele chegou a dizer aqui que no comecinho, nos 10 primeiros minutos, o Vasco até colocou a cabeça para fora da água. Mas é muito pouco, o jogo tem 90 minutos. Vamos rodar os melhores momentos do massacre, do banho, usem a palavra que quiser. Mas é tudo nessa linha, porque foi constrangedor para o Vasco ontem o que aconteceu no Maracanã, Luiz Carlos Júnior. Foi. Inclusive, no intervalo de jogo, olha só, tivemos ali aquele iniciozinho, eu falei dos 10, 12, e aí o Flamengo começa. E a partir do momento que o Flamengo começa, ele constrói com muita facilidade o 4-0 do primeiro tempo. Olha só o espaço que os jogadores encontram, como o Flamengo trabalha com uma certa facilidade. Cara, o Vasco transformou o Flamengo no Manchester City ontem. Olha só, olha o espaço Olha aí, que o Pulgar tem. Domina, aí o Galarza tenta chegar. Ele tem o gol na cara dele. Você não acha também que, além da qualidade, o Flamengo entrou em campo com a faca nos dentes? Eu acho que não. Não? Eu acho que o jogo foi se apresentando fácil. Eu acho que teve uma questão de postura. Eu achei faca nos dentes no primeiro jogo com o Fluminense. Algo que me chamou muita atenção. Desde o início do Campeonato Brasileiro, dia 15 de maio... Dia 15 de Abril, maio. né? Não, 15 de maio, se não me engano. Enfim, desde o início do Campeonato Brasileiro, da primeira rodada até aqui, o recorte, o Vasco fez 9 jogos. O Flamengo fez 15 nesse período. E ontem a gente viu um Flamengo muito mais intenso fisicamente do que o Vasco. E, assim, isso para um time que tem uma carga de 6 jogos a menos é inadmissível. E quando a gente fala que intensidade... Ficou treinando 10 dias para esse jogo? E é interessante a gente falar que, assim, quando a gente fala de intensidade não tem nada a ver com vontade. São coisas completamente diferentes. Não estou dizendo aqui que faltou vontade ao time do Vasco. Em nenhum momento, hein? Intensidade, organização. E assim, ontem a gente viu um Flamengo muito mais intenso, um Flamengo muito mais organizado, muito mais concentrado. Até separei 2 lances aqui que a gente vai ver depois, do segundo e do terceiro gol do Flamengo, onde claramente tem uma falha de posicionamento, de concentração dos jogadores do Vasco. Agora, esse lance é inacreditável. Olha a velocidade do Ayrton Lucas. Ele está bem atrás do Galarza. A falta de velocidade dos jogadores do Vasco. Está muito atrás do Galarza. Sim. Esse gol foi dele, né? Esse gol foi dele. Eu creio que esse não foi do Pedro, não. Esse aí, pô, esse garfasse dele também. O primeiro eu que estou esperando a câmera sueca que vai me mostrar o gol do Pedro no primeiro gol. E a gente percebe como o Vasco tem, assim, pouquíssima capacidade de articulação, de organização, de conseguir infiltrar. Basicamente, as principais jogadas do Vasco eram jogadas em bola levantada na área para tentar encontrar o Pedro Raul. E não foi um detalhe de ontem. É assim já há algum tempo. 70% dos gols do Vasco saíram assim. É assim. O Vasco deu uma respirada. E vamos combinar também nesse gol de pênalti. Há quem considere que se tivesse um 0-0, esse pênalti não seria marcado, não. Pra mim é muito pênalti. Você acha? Muito pênalti. Foi pênalti. Um pênalti estúpido do Gerson. A câmera atrás, tem uma câmera, não sei se a gente vai ter nesse... Não, um pênalti estúpido. Essa câmera aí. Foi pênalti. É claro que ele toma, o Jair toma um chute na panturrilha. Assim, o Jair, acho que ele é esperto em ocupar o espaço primeiro, porque ele percebe que o Gerson vai chegar. E a partir do momento que ele ocupa o espaço, o Gerson foi afobado e dá um chute mas nele. foi pênalti. E de imposição física do Jair, de conseguir chegar ali na frente. Eu estou um pouco incomodado, e não só no Vasco. Em vários times eu fiz o jogo Palmeiras e Coritiba. O Coritiba tinha um desenho parecido com essa linha de 5 defensores, porque você tem os 2 laterais que viram alas, mas que vão marcar como laterais, os 3 no meio. Para não perder força ofensiva, você mantém um centroavante com 2 jogadores de lado. Esses 2 jogadores de lado normalmente não são grandes marcadores, jogadores de muita intensidade física, de boa marcação. E aí sobram 2 coitados no meio-campo que estão absolutamente sobrecarregados. Ontem Jair e Galarza. Ontem Jair e Galarza, no domingo Bruno Gomes e Lisieiro, para dizer que é um contexto. E aí esse time perde o meio-campo. E se você perder o meio-campo para o Flamengo, com a Arrascaeta passeando ali entre as linhas, com o Gerson fazendo uma partida exuberante, com a qualidade que o time tem de sair de trás, principalmente, aí tem a diferença entre o que fez o Coritiba e o que fez o Vasco. O Coritiba corria todo para trás. De certa forma, ele também oferecia intermediária ao Palmeiras, mas ele tentava proteger a sua área. O Vasco não foi um time que resolveu correr para trás desde o início, ele correu para frente. Então, os espaços se ampliam quando você sai dessa pressão. A ideia do Vasco Mas ontem... o teu meio-campo está esvaziado. A ideia do Vasco era, ontem, liberar os laterais e Orejano
e o Alex jogariam pra dentro, ligeiramente mais para Foi dentro. o que o Barbieri explicou assim. Em tese, fazia sentido o que ele explicou na coletiva, só que acho que ele teve um erro grande de avaliação, que a ideia dele era essa. A partir do momento que ele está com uma linha de 5 atrás, os alas com a posse de bola avançam, são Viram os pontas. responsáveis por abrir o campo. E ele precisava... Sim, o clássico 3-5-2, o clássico. Não, então, Sim, só que tem uma 3-5-2. questão de característica, que foi quando ele explicou a entrada do Orejano no lugar do Gabriel Peck, que ele precisava, como esse jogador do ataque não precisaria ser um cara de profundidade, ele precisava de um jogador que tivesse maior capacidade de organização por dentro. E ele entra com o Orejano. Só que o Gabriel Peck, no Vasco no ano, ele é o jogador... no último recorte não tem tido grandes atuações, mas ele sem a posse de bola é disparado o jogador que mais contribui. Sim. Então, assim, ele seria o jogador